doutor, até quando eu vou tomar esse medicamento? E o doutor responde, até o fim da vida, minha senhora. Está brincando comigo? Está brincando com colesterol? Se manter seu colesterol elevado, a senhora vai morrer do infarto. É interessante, né? Vai morrer do infarto. Aí quando a gente vai olhar para o infarto, que é a doença que mais mata pessoas desnecessariamente no mundo, nós vamos ver que mais de 70% dos infartos ocorrem em pessoas com menos de 40% de obstrução aterosclerótica nas artérias. Quando a gente vai ver quem infarta, nós vamos surpreendentemente ver que 79% dessas pessoas não tem colesterol alto, tem colesterol baixo. E como muito brilhantemente descreveu o Dr. Gabriel hoje de manhã, estava assistindo, não é só aquele estudo, tem um estudo pior ainda. Sabe qual é esse estudo? Ele é um estudo prospectivo de 19 anos que demonstra que o ápice da longevidade é atingido quando você consegue viver com um colesterol total acima de 250 miligramas por decilitro. Ou seja, é absolutamente inconcebível você manter na sua mente a ideia de que a natureza é falha e nos dotou com a capacidade de produzir uma substância propositadamente designada para nos matar. Observe que esse modelo perverso, completamente alicerçado na doença e na expectância e nos medicamentos, ele acabou fazendo um treinamento muito sutil e inteligente com a maioria de nós aqui, e passamos a ter medo de coisas que deveriam ser vitais para a vida. Observe, a maioria das pessoas tem medo de quê? Tem medo do sol. Não vá para o sol. Quando for para o sol, use um protetor. A maioria das pessoas tem medo de colesterol. Baixa esse negócio com medicamento, senão você vai morrer de um infarto. A maioria das pessoas tem medo de hormônios. Doutor, pelo amor de Deus, não me fale disso, porque hormônio é muito perigoso. Hormônio é faca de dois gumes. Eu posso criar barba, posso vazar, falar grosso. Hormônio engorda, hormônio dá câncer. Dá câncer, né? Interessante, né? Eu fui durante 20 anos ginecologista e trabalhava com tratamento hormonal da menopausa. E eu nunca consegui compreender como é que o hormônio dá câncer. E 94% dos casos de câncer de mama ocorrem em mulheres na pós-menopausa que não produzem uma única gota de hormônio. Como é que o hormônio dá câncer? E a maioria dos homens vai ter câncer de próstata no final da vida. Você não vai ver um cara de 30 anos produzindo 2 toneladas de testosterona tendo câncer de próstata. Você vai ver um cara com câncer de próstata com 70, com 80, com 90. Às vezes você dosa hormônio de um cara desse, o laboratório diz, doutor, sinto muito, indetectável. Como é que o cara tem hormônio indetectável e tem um câncer de próstata? Então, a questão, tem muita coisa que a gente precisa repensar. E esse repensar passa necessariamente pelo tratamento de uma doença pandêmica da qual nós pouco a percebemos. Essa doença chama-se ignorância. Essa é a doença mais importante que tem que ser tratada. Porque enquanto eu não tratar a ignorância, eu não desperto a consciência do que é realmente saúde. E a consciência da saúde, ela passa a ser vista de uma maneira diferente a partir do momento que eu entendo que humanos não somos apenas corpo. Humanos estamos corpo e somos espírito. E a unidade que conecta o espírito, o nosso eu verdadeiro, com o nosso eu fenomênico, é exatamente essa tal de mente. Então eu quero fazer aqui uma conexão bem diferente com todos vocês, desse tal de corpo, desse tal de espírito e dessa tal de mente, para que nós atinjamos uma coisa chamada propósito. What the hell eu vim fazer aqui nesse planeta? Qual é a minha missão? Por que estou aqui? Que legado quero deixar? E quando eu falo de corpo, que é a primeira vertente desse aspecto, eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem muito clara. Não aceitemos mais que nós sejamos caracterizados como jovens ou velhos, saudáveis ou doentes, funcionais ou disfuncionais pelo nosso tempo de fabricação. Porque o tempo de fabricação, com base no conhecimento e na biotecnologia que existe atualmente, é absolutamente nada. E a primeira sugestão que eu dou para vocês aqui, peguem esse documento nefasto, limitante, que está aí dentro da sua bolsa ou no seu celular, chamado carteira de identidade, onde está escrito uma coisa chamada data de nascimento, e jogue isso no lixo. Porque nós temos uma coisa chamada tempo de fabricação e uma outra coisa muito mais importante chamada estado de conservação. Quando você vê essa imagem aqui, essa ideia fica muito nítida. Tempo de fabricação
estado de conservação. Eu não estou falando aqui para ninguém, eu não vou insultar a inteligência de vocês, que nós descobrimos uma maneira de não envelhecer, mas nós descobrimos muitas maneiras de não ficar velhos. Ou seja, envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional, depende do grau de conhecimento ou ignorância que você tem sobre sua própria saúde. Essa imagem fica muito clara, eu não preciso discutir, mas se eu transformar esse raciocínio para uma máquina de enorme complexidade chamada corpo humano, não tem muita diferença de um carro, o que muda é o nível de complexidade. Pois bem, essas máquinas também podem ter estados de conservação completamente diferentes do seu tempo de fabricação. Isso se chama idade biológica. E aí eu pergunto, de que maneira você quer envelhecer? Da maneira que nos foi apresentada e que nos foi adestrada para aceitarmos passivamente, de maneira absolutamente inquestionável, não há discussão. Quando eu envelheço, eu tenho que cair aos pedaços? Ou será que é possível envelhecer de uma forma diferente? Será que é possível cuidar desse corpo de maneira diferente? Aqui está a prova cabal. Chega ao meu consultório um jovem de 55 anos, com maus hábitos de vida, fumante, sedentário, sobrepeso, alto percentual de gordura, múltiplos desequilíbrios hormonais. O que você acha que está acontecendo com esse indivíduo, hein? Ele está descendo essa ladeira do envelhecimento muito mais rapidamente do que qual é o... E olha o que está acontecendo com o corpo dele. Ele pensa que tem 55, mas na verdade os parâmetros metabólicos apontam para 70. Ele tem 55, mas o corpo dele funciona hoje com parâmetros indistinguíveis de uma pessoa de 70 anos de idade. Pode-se reverter esse processo? Absolutamente sim. Aqui está um exemplo, que as pessoas não podem imaginar que há um limite para o bem-estar e para uma vida saudável. Existe vida, existe esperança. Você está vivo, tudo pode ser feito, tudo pode ser revertido desde que haja tempo hábil para isso. Nós não podemos enterrar as pessoas em vida e desistir delas, como muito bem falou o amigo Zé Balos aqui, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, é um herói da medicina brasileira e todos nós devemos tirar o chapéu para esse cidadão, orgulho de ter um cidadão como esse. É preciso que nós acreditemos que existe vida antes da morte. É comum nós termos esse treinamento na cabeça e dizer assim, mas a minha avó, ela já tem 80 anos, vamos mudar o modelo mental. A minha avó, ela ainda tem 80 anos. Aqui está um exemplo. Essa senhora está comigo há 12 anos e hoje é o estado dela. O que eu não consegui mudar? Eu não consegui mudar o fato de quando ela chegou até a mim, ela tinha 84 anos. Então é inevitável, 12 anos depois ela vai ter 96, mas o corpo dela tem 75 metabolicamente. Ela tem 96, mas funciona com todos os parâmetros de uma pessoa 20 anos mais jovem. Doutorito, isso aqui é bruxaria. Não, querida, é fisiologia e mudança de paradigma. Nós nos afastamos na medicina da ciência mais importante que deveria conduzir a prática médica, chamada fisiologia. Eu brinco com os meus alunos lá e digo, olha, fisiologia é uma ciência tão importante que não deveria ser ensinada para estudante de medicina. Você só consegue entender a importância da fisiologia quando você está bem mais maduro, bem mais capaz de enxergar o todo. Porque essa foi a visão que nos foi apresentada na nossa mente. As doenças próprias e inevitáveis da velhice não têm como ser evitadas e são absolutamente previsíveis. A visão aqui é diferente. A soma de vários atributos, como os erros alimentares, o estresse, o sedentarismo, maus estilos de vida, múltiplos desequilíbrios hormonais, presença excessiva de radicais livres, desequilíbrio bioquímico cerebral, isso soa no corpo humano como um alarme à nossa integridade, uma ameaça. E todas as vezes que nosso corpo estiver sob ameaça, ele vai gerar um conjunto de proteínas de defesa chamadas citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias saem atacando o inimigo, mas atacam também o amigo. Então vocês passem, por favor, a pesquisar essa terminologia que eu vou citar aqui para vocês. Inflammation. Inflammation. O que é isso?
é a constatação de que 90% das doenças do envelhecimento são inflamatórias. Não tem absolutamente nada a ver com a sua idade cronológica. Absolutamente nada a ver com a sua idade cronológica. Então, essa aqui poderia ser chamada de uma receita de bolo para uma vida saudável. É manter todos esses elementos no maior equilíbrio possível. Estilos de vida, dieta anti-inflamatória. Gente, mensagem curta. Glúten, açúcar, leite de vaca. O teste de DNA de todos vocês aqui já foi emitido e já está nas minhas mãos. Todos deram negativo. Nenhum aqui é filho de vaca. Todos vocês são filhos de uma mulher. Leite de vaca, açúcar, óleo de cozinha, uma fonte de ácido aractônico pró-inflamatória. E glúten, não existe tolerância ao glúten. Eu sinto apontar aqui aqueles que discordam, respeito, mas não há um ser humano capaz de quebrar a gliadina ao nível de aminoácido essencial. Simples. Alguns que acham que não tem tolerância é porque não vão desenvolver doença celíaca. Mas existe toda uma outra população nesse planeta que não vai ser celíaca e vai se ferrar de outras coisas. Glúten, na maneira que ele foi modificado atualmente, a maneira como ele é produzido atualmente, tornou-se um alimento indigerível para humanos. Não adianta teimar, eu não vou discutir isso aqui. Manuseio dos ossos, detoxificação, exercício. Nós não fomos feitos para o sedentarismo. Ítalo, qual seria o mais importante atributo que você aponta na sua experiência profissional a ser conquistada por qualquer pessoa em qualquer idade? Músculos. Não existe um atributo de saúde mais importante do que manter seus músculos ao longo da sua vida. Músculo é igual a mitocôndria, que é igual a energia, que é igual a anabolismo. Procurem manter seus músculos da forma mais saudável e preservada possível. Qualidade da água, isso aqui já foi falado aqui. Qualidade das suas mitocôndrias, controle da inflamação, mapeamento genético e principalmente esses dois pontos que estão aqui em vermelho: sono e hormônios. Essa é a base para construir qualquer outro atributo de saúde. E os hormônios, hein? Os hormônios regulam a vida. Não se pode ter medo de uma substância que já passa a ser produzida dentro da vida intrauterina. Os fetos já produzem hormônios. Será que é tão perigoso assim? Por que uma das fases da vida em que as mulheres se sentem mais plenas, mais inteligentes, mais serenas, mais sábias, é a gravidez, hein? Será que é casual? Não. A produção de hormônios durante a gestação pode aumentar em até 60 vezes. E eu digo sempre, se hormônios fossem perigosos, era impossível a pessoa terminar a gravidez ser uma doença, de tanto hormônio que produz. Entendam, hormônios regulam a homeostase do meio interno, regulam comunicação, regulam secreção, excreção, regulam absorção, regulam todos os mecanismos celulares que nos mantêm em equilíbrio. E essa coisa começa a ser rompida a partir de 30 anos, quando os nossos hormônios começam a declinar. A natureza, tudo que ela quer de nós é que nós atinjamos a nossa maturidade reprodutiva, deixemos aqui os nossos desdobramentos genéticos e que esses genes sejam melhores do que os nossos. Esse é o princípio elementar de perpetuação da espécie. Conclusão: quando você passa dos 30, a natureza diz: tchau, meu bem, seu certificado de garantia está rasgado, tá? Você está fora da garantia. E viver bem depois dos 30 anos depende muito mais de conhecimento do que da genética. Depende muito mais das suas escolhas do que do destino. Depende muito mais de sorte ou azar. Depende de conhecimento, depende de informação. Então o médico, ele tem que ser um instrumento de informação. Ele tem que ser um pedagogo, ele tem que ser capaz de discorrer sobre suas ideias com clareza, para que estabeleça com seus pacientes um pacto de vida pela saúde e pelo bem-estar. E existe uma orquestra hormonal. O hormônio mais importante que nós temos no nosso corpo é um hormônio chamado N-acetil 5-metoxitriptamina, que nós conhecemos vulgarmente como melatonina. A melatonina é um hormônio tão importante que hoje já está assim em estudo mudar a classificação para uma molécula reguladora metabólica sistêmica, dadas as suas características que transcendem
o próprio conceito de um hormônio. E para produzir melatonina, eu preciso de quê? De sono. Mas não é um sono qualquer, é um sono em determinadas características específicas. Que sono é esse, doutor Ito? É o sono que permite o início da curva ascensional de produção, que começa com o pôr do sol e vai até um pouco antes do crepúsculo, um pouco antes do sunrise, um pouco antes do nascer do sol. Esse é o ciclo que nós deveríamos estar dormindo. E olha aqui que coisa louca. Por que é que eu defendo, e muitos de vocês até brincam quando eu digo, né? Quem dorme depois das 23 horas está se matando rapidamente. Doutor Ito, é muito exagerado, sou mesmo? Mas olha aqui o que eu vou dizer para você. O que é que o homem paleolítico fazia quando o sol se punha? Ele ligava a TV Globo e assistia um monte de merda para encher a cabeça dele de vento? Não, ele tinha que ir para a caverna e dormir. Ele ia dormir. E como ele dormia muito cedo, ele não sofria o efeito de ionização da camada da Terra, que não está sob efeito da exposição solar. Conclusão, é preciso que todos vocês saiam daqui hoje com a consciência de que existe uma coisa chamada sono biológico, a outra coisa chamada sono cronológico. Essas coisas não são necessariamente as mesmas. Olha que loucura é a vida, que loucura é a natureza, como as respostas já estão todas ali fora, basta que a gente volte a olhar para a natureza. Quando eu consigo dormir do momento que o sol se põe até meia-noite, eu estou sob efeito do sono biológico. O direito o que é que quer dizer isso? Vamos imaginar que você foi dormir 8 horas da noite, ok? Sigam aqui o raciocínio. De 8 da noite até meia-noite, você está sob efeito do sono biológico. E o que significa isso? Significa que cada hora de sono equivale a 2. Na realidade, para o seu corpo, não se passam apenas 4 horas de sono, se passam 8 horas de sono. Agora você está entendendo por que a sua vovozinha ia dormir 7h30 da noite, 3h30 da manhã, a mulher estava acordada varrendo a casa com a vassoura. Vocês entendem o que é a biologia, o que é a fisiologia? Só que a partir de meia-noite, 1h da manhã, nós já começamos a sofrer o efeito ionizante da superfície que ainda não está clara. E esse efeito ionizante produz a segunda fase do sono, que é o sono cronológico. O que significa isso? A partir de meia-noite até 5h30 da manhã, cada hora de sono cronológico equivale a 20 minutos do sono biológico. Conclusão, você ficou assistindo, feito um palerma, a televisão, você vai descobrir que o melhor uso da televisão é mantê-la desligada, decorando sua parede. É uma máquina de fazer idiotas. Tá? Quando você mantém a sua TV desligada, você não desliga, né? Vai dormir meia-noite. Aí vai dormir meia-noite, acorda 5 horas da manhã para malhar. Quantas horas você pensa que dormiu? 5, né? Mas como você não entende o que é sono cronológico e sono biológico, seu corpo diz, esse cara não entendeu nada. Ele não dormiu 5 horas, ele dormiu 1h20. É por isso que você acorda de manhã caindo aos pedaços. Porque você dorme e não repara. E para que você tenha uma confluência do sono biológico com o sono cronológico, você precisa manter um limite de dormir até 22 horas. Assim, num dia de extrema transgressão, o seu corpo permite que isso ocorra até 23 horas. Depois disso, você está se matando. O que eu estou falando aqui é tão sério que rendeu uma pesquisa que produziu o Prêmio Nobel de Medicina de 2017. Vocês podem abrir agora o Dr. Google e vejam quem foram os 3 cientistas que ganharam o Nobel de Medicina e a que ele foi concedido. A descrição do relógio biológico. Exatamente isso aqui que eu estou falando para vocês. E mais importante ainda, de 1h da manhã até 4 horas da manhã é o período em que você atinge a produção máxima de melatonina durante a madrugada, e é o período que a sua glândula pineal entra em repouso. E se você não atingir a concentração noturna de pelo menos 80 picogramas de melatonina, você não desliga a glândula pineal. E o Zé Balo já falou aqui, eu quero só acrescentar, a glândula pineal não é apenas o centro de todos esses processos espirituais. A glândula pineal é o centro de controle de produção de energia no corpo humano. É o centro de controle dos sistemas neuroendócrino, reprodutivo e imunológicos. E se essa pineal não tiver pelo menos essas 3 horas de repouso,
ela entra num processo acelerado de catabolismo, começa a sofrer calcificação e você entra num profundo processo de disruptura neuroendócrino reprodutiva e imunológica. Vocês já passaram a ver como o mundo hoje está estranho? A reprodução humana não está mais ocorrendo através de um coito. Eu ainda sou da época antiga, que para ter um bebê era preciso ter um coito. Hoje, para ter um bebê, você tem que ir para uma clínica de reprodução, fazer uma indução da ovulação e uma FIV, uma transferência embrionária. E a mulher que não está engravidando em clínica de reprodução com acesso anômala. Olha, lá vem a Paula. Imagina, a mulher engravidou com coito, que coisa absurda. Você não fez tratamento em clínica de reprodução nenhuma, estava louca. Por que você quer ser diferente das outras? E vocês já pararam para pensar como o mundo está estranho? Está todo mundo pensando da mesma forma? E ninguém parou para pensar que quando todos estamos pensando da mesma forma é porque ninguém está pensando. O cérebro está se tornando um órgão inútil para a vida. O cérebro está se tornando um órgão inútil para muitos profissionais da saúde. Ou melhor dizendo, né? Para muitos profissionais da doença. Não é? Então, cuide do seu sono como quem cuida de um bebê. É absolutamente inegociável cuidar do sono. Porque é no sono que nasce a base da saúde ou da doença. Podem levar isso que eu estou dizendo aqui no máximo de seriedade possível. Então, a pineal é o centro de controle que mantém todas as conexões entre os estímulos do meio externo, decodifica-os desde o macrocosmo até o átomo e faz o equilíbrio entre as relações do meio externo com o meio externo, promovendo contínua adaptação do corpo humano a esses múltiplos estímulos. E é isso que consegue estar na base da nossa saúde. Sono. A partir daí, eu tenho que ter o compromisso em manter essa janela entre 1 da manhã e 4 da manhã, que é o período que sua pineal vai repousar, e isso só ocorre se você começar a dormir pelo menos 8 horas da noite, para que você atinja esse pico de repouso da pineal. Então as pessoas que não conseguem dormir, a gente vai ter que muitas vezes provocar artificialmente isso aí, através de quê? Sim, da suplementação e reposição de melatonina, para a gente fazer pelo corpo dela o que o corpo não está mais conseguindo fazer. Não está indo dormir 8 horas da noite, né? Eu falo que as pessoas têm que dormir 8 horas da noite, a maior parte das pessoas ri, como se eu estivesse contando a piada. 8 horas da noite, eu ainda estou no consultório atendendo, eu ainda vou começar o meu terceiro expediente. Pois é, depois não reclame que está gordo, não reclame que está hipertenso, não reclame que está depressivo, não reclame que não tem mais memória, não tem mais capacidade de concentração, está feio, mal amado e não tem mais tesão pela vida. Simples assim, ok? Olha só, gente, que coisa absurda. A supressão da melatonina é diretamente proporcional ao espectro luminoso. E qual é o espectro luminoso mais deletério à pineal e à produção de melatonina? Exatamente a luz que vem da onde? Dessas telas aí. Como acabou de falar brilhantemente aqui a doutora Elisete, né? Elisete. Então, para vocês terem noção, o máximo de luz que é permitido o humano se expor após 8 horas da noite para que ele não suprima a produção de melatonina é 10 lux. Vocês sabem o que é 10 lux? A luz da lua cheia. Vocês têm ideia de quantos lux emite um aparelho desse celular ligado no brilho médio, não precisa nem ser intenso, no médio ele emite 55 lux. Então, essas maquininhas aí estão nos matando. Tá? O que a doutora falou aqui é muito mais sério do que vocês podem imaginar. E não é só celular não, tela do seu notebook, tela de TV, LED. Você sabe quanto é que fica um LEDzinho daqueles do ar-condicionado ligado ali do lado? Um LED daquele emite 19 lux. Ou seja, uma porcaria de um LED daquele no seu quarto é capaz de suprimir sua produção de melatonina e lascar sua pineal em banda, tá? Para que vocês entendam a linguagem bem vulgar, para que não fique nenhuma dúvida aqui do que eu estou falando. Olha só, recém-nascidos são excepcionalmente vulneráveis e se projeta, isso aqui eu estimo que é um número muito subestimado. 62% das pessoas que habitam a Terra hoje não estão conseguindo produzir melatonina. Eu acho que na prática e no mundo real esse número é muito maior.
muito, mas muito maior. Fato, essa era a Terra em 2017. Detalhe, hein? Esse é o lado que deveria estar escuro, certo? Porque o Sol está lá do outro lado. Olha a projeção para 2090. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a luz elétrica que fica acesa na sua cabeça, no seu abajur, do LED da sua TV, ou lá naquele LEDzinho do ar refrigerado, é um agente promotor de câncer em humanos. Ok? Aqui isso fique bem claro aqui. Aqui ó, trabalho de 2018 no Psychological Behavior, mostrando que 1 hora de exposição a 45 lux é um nível capaz de suprimir 60% da sua melatonina. Vamos ver o que é 45 lux? 45 lux é uma lâmpada ridícula que fica acesa dentro do seu quarto. Suprime a melatonina. Vamos ver quanto nós deveríamos estar expostos? Recomendado no máximo a partir de 8 horas da noite, ó, que você esteja exposto a um ambiente de 1 lux. O que é 1 lux? A lua cheia, ó. Para você ver o que é que está acontecendo com a nossa saúde hoje. E nós estamos buscando respostas para essas questões em prateleiras de farmácia. Doutor, cadê o meu antidepressivo? Doutor, eu quero o meu Ozempic. Hoje está todo mundo se picando, né? As pessoas acreditam em duende, em Papai Noel, em fada madrinha. Elas acreditam que o problema da complexidade da obesidade vai ser resolvida com injeção na barriga, que aumenta em 340% a possibilidade de você ter uma pancreatite. Mas quem é que está ligando para isso, hein? As pessoas querem hoje. Nós vivemos num mundo instável e dinâmico, onde as pessoas não têm paciência de aguardar o tomorrow. É por isso que essas clínicas de emagrecimento estão cheias de pessoas buscando milagres que não vão acontecer. Vocês lembram que antes do Ozempic tinha o Saxenda? Antes do Saxenda tinha o Rimonabant? Antes do Rimonabant tinha aquele bicho lá, como é, doutora, me ajude aí, o tal do Orlistat, que não deixava você absorver gordura. Aí o povo lascou o pau a comer gordura, se abusando tanto, porque agora tinha uma droga que não absorvia mais gordura. As pessoas acreditam em duendes. É por isso que a educação tem que ser a ferramenta básica para a construção da saúde. Informação é o tratamento mais eficaz para a ignorância. E olha o que é que acontece quando você não consegue produzir melatonina. Tudo que é desgraça que você pode imaginar. Cronodisrupção é o nome do jogo. Da mesma forma que a doutora falou, eu estou corroborando o que ela está dizendo aqui. Não existe uma única doença dentro da medicina que não possa estar conectada à má qualidade do sono. Não há uma. Só para vocês terem uma ideia do que é o sono, tá? Pergunte para você mesmo: eu estou dormindo na hora certa? O meu ambiente de dormir está escuro e silencioso suficientes? Vocês é que vão ser capazes de dar essa resposta. E aí, ó, os hormônios trabalham em uma orquestra sincronizada. É assim que a hierarquia hormonal funciona. O hormônio mais importante é a melatonina. O segundo hormônio mais importante não é vitamina, é o hormônio D. Controla mais de 80 funções do nosso corpo, e a principal delas é manter, não é, a absorção de cálcio, é manter a normorregulação do sistema imunológico, evitando que o sistema imunológico reaja contra algo que é próprio ao sistema e provocando a reação a tudo aquilo que não for próprio ao sistema. Depois, o cortisol é um hormônio importantíssimo, porque ele é um hormônio que adapta o corpo ao estresse e também é um hormônio relacionado a todos os processos de recrutamento de energia. Depois do cortisol, nós temos o T3. O T3 é o hormônio produzido e tem receptores para todas as células do corpo humano. É o principal hormônio envolvido nos processos de produção de energia. Olha que mágica, é por isso que suprarrenal e tireoide estão intimamente conectados. Porque o cortisol promove condições para o recrutamento, o T3 promove condições para a produção. E quando você tem problemas nesses dois hormônios, só dizer para vocês que 80% das pessoas que têm problema na tireoide tem também na suprarrenal, um quadro que nós chamamos de desregulação do eixo HPA. Então, um tratamento para o hipotireoidismo com levotiroxina sódica sintética é uma empulhação. Primeiro porque T4 não é igual a levotiroxina. Levotiroxina é uma molécula adulterada e produzida artificialmente. A levotiroxina, ela contém no lugar da carboxila, esse hidrogênio é substituído por um sódio e a molécula recebe
uma molécula de H2O. Conclusão: a partir do T4 sódico sintético, você não consegue produzir T3 bioativo. Só 20% da molécula de sintroide, de puran, de levoide, esses bichos que são a mesma coisa, só muda o nome comercial, se transformam em T3 reverso. 25% se transforma em T3 bioativo, 75% se transforma em T3 reverso. Eu tiro o iodo da posição 3' da molécula de tirosina, ao invés de tirar da posição 5'. Conclusão: o indivíduo trata, o nível do TSH baixa, mas ele permanece sintomático. E por que ele permanece sintomático? Porque eu não tenho conversão adequada para o hormônio bioativo, que é o T3, utilizando o T4 sintético. Quem toma T4 aqui, eu sinto muito em dizer, você está sendo ludibriado, tá? É muito bom você ter uma outra conversa com o seu médico e perguntar por que ele está lhe enganando, tá? Depois, nós temos aqui os hormônios gonadais. Nós temos um negócio chamado menopausa, que não pode ser uma coisa de Deus. Menopausa é uma poliesculhambose generalizada. É uma queda múltipla hormonal. É inaceitável um profissional da saúde se opor à reposição hormonal da menopausa. É hediondo dizer para a mulher que o hormônio é perigoso, que não vai fazer isso, para que essa besteira, menopausa é assim mesmo, toda mulher entra em menopausa. Bom, se é assim mesmo, porque toda mulher entra em menopausa, deveria ser assim mesmo também. Eu vim de Fortaleza para cá, deveria ter vindo num jumento, né? Por que vir no avião se eu não tenho asas? Eu não fui feito para voar. Eu não devia estar até agora pedir desculpa aqui à doutora Renata. Doutora, eu não vou chegar a tempo, porque o jegue pagou aqui no meio do caminho e está correndo capim. Porra, sério. É diferente você entender o que é uma coisa natural, acontece com todos os humanos, mas isso não é necessariamente normal. Imagine que uma mulher hoje tem expectativa de vida no Brasil em torno de 80 anos. Você acha mesmo que é justo ela entrar em menopausa por volta dos 45, 50 e passar quase 40 anos num estado de completa esculhambação metabólica? Eu acho que isso é hediondo. Da mesma forma que o homem também tem uma coisa chamada andropausa. E sabe por que ele não sabe que está em andropausa? Porque ele não para de menstruar igual a mulher. Se essa mulher vai tratar ou não seus problemas hormonais, mas pelo menos ela sabe que um fenômeno aconteceu. O homem é diferente. O que é que acontece com o homem? Olha que coisa miserável. À medida que os testículos vão se tornando refratários ao hormônio luteinizante, as células de Leydig que passam a produzir menos testosterona, o metabolismo basal cai e o homem passa a ser armazenador de energia. Qual é o primeiro sinal que ele pode estar com queda de testosterona? A barriguinha começa a crescer. Ele começa a deixar de ver a ponta do pé, o sapato, ele não enxerga mais. E ele acha que isso é bacana, é assim mesmo. Olha, doutor, dá até para botar o meu copo de cerveja aqui em cima. E eu digo uma coisa para vocês aqui, olha, indivíduos que têm, homens ou mulheres, uma circunferência abdominal, medida aqui ao nível da cicatriz umbilical. Mulheres maior do que 80, homens maior do que 94, estão entrando num buraco perigosíssimo chamado de chronic inflammation. Okay? Vai produzir toda sorte de doenças que vocês possam imaginar. E a mulher que ultrapassou 88 centímetros, depois da aula vocês vão se medir lá fora, tá? E o homem que ultrapassou 102 centímetros estão desenvolvendo um negócio que a gente conhece aqui no nosso jargão de síndrome de Jack. E que é isso, doutor? Mulher com mais de 88, homem com mais de 102, Jack chama Jesus está chamando você, meu bem. Tá? Está chamando. Então, tempo de fabricação versus estado de conservação. 10% de gordura corporal aos 75 anos de idade. 80 anos, 58 anos. Essa é da esquerda, é a filha, a da direita é a mãe. Esse aqui, 82 anos verdejantes, com 9% de gordura corporal. Esse aqui, outro louco, ele está sendo puxado a 103 km por hora pelos dentes. Na idade dele, ninguém nem está vivo, imagina ter dente. E esse cara aqui, ó, não acreditou que o impossível não existe. Foi lá e fez. Isso chama-se modelos mentais, que o amigo Zé Barros brilhantemente discorreu aqui sobre a questão. Questão básica: nós somos produto daquilo que acreditamos.
Mas concordam que para acreditar em alguma coisa eu tenho que ter informação? Se eu não tiver informação, como vou crer em algo que eu não sei nem que existe? Então, o que é que vocês pensam que pode acontecer ao longo, por exemplo, de 24 anos da vida de uma pessoa que começa intervenções metabólicas hormonais aos 55 anos, hein? Que vai cada vez piorar. Não é essa a noção que nós temos? Esse cara aqui é muito emblemático, porque ele é professor de endocrinologia e começou as intervenções metabólicas hormonais, e vocês vão ver o que aconteceu com o corpo dele dos 55 aos 82 anos. Esse é o cara normal de 55 que a gente encontra por aí a todo momento, né? E nós passamos a baixar a regra da otimização da saúde e passamos a celebrar um pacto involuntário de mediocridade. A questão aqui não é quem está melhor, é quem está menos ruim. A querida chegou para mim e disse: doutor, eu voltei muito feliz do encontro que tive com as amigas no happy hour da sexta-feira. Eu digo: por que, Tereza? Disse: olha, eu de todas as minhas amigas só a que tomo menos remédio, só tomo 3. Tinha uma lá que tomava 11. Eu estou muito feliz. Eu digo: viva a mediocridade, viva a ignorância com toda a sua inocência. E esse lugar chamado excelência aí, por que tiraram de nós o direito de sermos excelentes, independente de idade que tenhamos? Por causa de um pequeno problema. Pergunta quem patrocina grandes áreas da medicina: é a indústria da doença ou é a indústria da saúde? A resposta está na cabeça de cada um de vocês. Aqui ele começou as intervenções metabólicas hormonais aos 59, eu percebo que de 55 a 59 ele envelheceu igual a todos nós pensamos aqui que é o normal, mas o corpo disse: ei, não é assim não. Ei, eu estou vivo. Ei, pode ser diferente. Basta que você acredite. O que não é tangível é nós imaginarmos que é possível obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É necessário nós entendermos aqui uma lição de base. Só é possível obter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Fazendo as mesmas coisas, seus resultados serão no máximo melhores. Tá? O que é que vocês acham que pode acontecer com um sexagenário que não pode, pela lei, sentar mais numa poltrona de emergência, porque pela lei, depois de 60, você está incapacitado de sentar numa poltrona de emergência? O que você acha que o sexagenário que não acredita nisso, será que ele pode obter resultados diferentes? Está aqui um, ó. Esse cara é um paciente meu, quer dizer, meu não, eu sou paciente daquela criatura ali, doutora Clarice Rachid, que é a minha filha, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu pé direito, meu pé esquerdo. Ela é minha médica e conseguiu produzir um milagre. Olha que milagre. Está ali Ítalo Rachid, 63 anos de idade, tá? Com 87,6 quilos, 1,81 m. O previsto para a minha idade é 31 quilos de músculos. Eu não acreditei nisso, eu tenho 44,1 quilos de músculo, ou seja, eu tenho 13,5 quilos de músculo a mais do que a normalidade determina. O que mais, hein? Eu tenho, através dos cuidados da minha médica, 11% de gordura corporal. Como é que vocês imaginavam que uma pessoa de 63 anos pode estar nessa boa forma física e mental? Porque eu passei a apostar em coisas diferentes. E é isso que eu ensino para os nossos médicos. Eu sou diretor científico do Grupo Longevidade Saudável. Hoje nós somos o segundo maior centro de ensino nessa área do mundo. Só estamos atrás dos Estados Unidos, em 117 países que esse modelo está implementado. E estamos, olha que coisa incrível, a Fisioquantic está celebrando 20 anos, né? Longevidade agora em outubro completou 20 anos de atividades no ensino médico. Formamos mais de 11 mil médicos nesse país e estamos hoje com a responsabilidade de zelar pela saúde de quase 3 milhões de pacientes que também não acreditam que para envelhecer também é necessário ficar velho. O que é que você faz com a sua saúde em qualquer idade? Você usa o mais importante atributo, que é a liberdade que faz o seu tempo dilatar. Eu faço tanta coisa na minha vida que as pessoas dizem: como é que você consegue? Consigo, tendo saúde e com o meu metabolismo otimizado em nível máximo.
Olha o que é que eu preciso ganhar ou perder de peso, 0. Quanto eu preciso ganhar ou perder de músculo, 0. Quanto eu preciso ganhar de gordura, 0. Por que eu estou me mostrando isso aqui? Para me exibir? Não. Para que vocês entendam que um médico só pode ser confiável se ele for capaz de praticar exatamente aquilo que ele preconiza. E a próxima vez que vocês forem ao médico, vocês perguntem-no ou na doutor, doutora, com todo respeito, a senhora teria coragem de tomar esses medicamentos que a senhora está passando para mim? Escute a resposta. Você pode perguntar a qualquer judoca. Eu comecei a praticar artes marciais muito cedo. É uma maneira de manter a mente em equilíbrio, em harmonia. Uma das maneiras, né? Então eu sou aficionado pelo judô. Comecei a praticar judô com 8 anos de idade. Depois, para melhorar meu judô, fui para o jiu-jitsu e ainda sou competidor. Imagina um velhote da minha idade ainda ser competidor. Como é que pode, doutor Ítalo? Porque eu não acredito no impossível, é só isso. Você pode perguntar a qualquer judoca competidor: qual é o campeonato mais difícil do Brasil? Não é o brasileiro, é o paulista. O paulista é mais difícil do que o brasileiro. E está aqui o resultado do sexagenário. Campeão paulista de judô. Tá? Vocês estão... Outra vez, para me exibir longe de mim, mas para dar para vocês a consciência de que qualquer um de nós pode mudar a sua vida a partir da construção do conhecimento, a partir da informação de qualidade, a partir da quebra de paradigmas. O que é que acontece com o meu corpo hoje? Bom, a minha idade não foi possível mudar, mas o meu organismo funciona com parâmetros saudáveis de um homem quase 20 anos mais jovem do que eu. E se você me perguntar: Ítalo, qual é o momento da sua vida que você se sentiu mais saudável, mais disposto, intelectualmente mais capacitado, mais produtivo, mais feliz? Today é o dia que eu estou me sentindo mais feliz. Essa foi a ideia que foi plantada na nossa cabeça. Mas eu proponho que nós deixemos essa crença na caixa da obsolência e passemos a acreditar no envelhecimento fisiológico. É possível envelhecer sem ficar velho. Eu asseguro aos senhores e senhoras que estamos todos aqui. Bom, a coisa mais importante, gente, é nós nos mantermos vivos pelos próximos míseros anos. A previsão é de que a partir do ano 2028, olha a importância dessa informação que eu vou dar aqui para vocês. Nós teremos uma confluência das novas biotecnologias, interface cerebral, digital, nanorobótica, biorobótica, expressão epigenética, silenciamento, ativação, desligamento de genes, tudo isso vai se juntar. E isso vai produzir na nossa vida real um fenômeno de extrema importância. Pensem aqui comigo, a partir de 2028, para cada um ano de vida que nós vivemos, nós estaremos ganhando concomitantemente mais um ano no nosso final de vida. Então vamos imaginar a cena de uma mulher hoje, no Brasil, 80 anos. Imagina que hoje você tem 50, em 2028 você vai ter 56. Mas quando você chegar aos 56, pelo fato de você ter vivido esses 6 anos, a sua expectativa já pulou para 86. Não vai ser mais 80. Quando você chegar aos 60, a expectativa já vai estar em 90. Vocês entendem a loucura desse negócio? Conclusão: é absolutamente indispensável que nós passemos a partir de agora a assumir um compromisso de nos mantermos saudáveis. Isso é que vai fazer toda a diferença, tá? E essa é a chamada curva de escape da longevidade. Eu não vou nem discutir isso aqui, porque senão vocês vão me atirar ovos e tomate. Mas já está em plena discussão de nós decidirmos se iremos ou não morrer. Mas eu não quero trazer esse conceito para cá. Talvez, se for convidado para o ano que vem, eu vá falar de imortalidade, tá? Eu vou parar por aqui para não encher muito a cabeça de vocês de informações loucas, né? Do Ítalo é maluco, mas sou um louco do bem. E se o mundo fosse feito só por normais, nós ainda estaríamos dentro das cavernas lá na era paleolítica. E eu quero finalizar conjugando os dois mais importantes aspectos do humano:
que é a mente, que conecta o eu fenomênico e ilusório com o espírito, que é o nosso eu verdadeiro. Eu, na condição de médico, acredito piamente que energia vibracional produz pensamento, que produz sentimento, que produz palavra, que produz manifestação fenomênica, ou seja, ação. Conclusão, todos nós aqui somos produtos do que pensamos. Eu respeito toda crença religiosa, toda fé e todas as formas que nós tenhamos de nos aproximar de Deus. Mas eu pratico uma filosofia de vida chamada Seichonoye. A Seichonoye é uma filosofia criada por um sábio japonês chamado Masaharu Taniguchi. Esse é um dos livros que eu aconselho vocês lerem. É um livro sem grandes pretensões eruditas, mas é um livro que pode ajudar muitos de nós aqui a fazer o que o amigo Zé Balo sugeriu. Conserte a sua mente. Você é produto do que acredita. Tá? E o espírito. Entendamos que a mente é nada mais do que um rádio emissor, receptor, que trabalha com frequências. Qual a probabilidade de você escutar uma ópera de Antônio Vivaldi sintonizando a FM popular que toca vai safadão, vem safadão, aqui safadão? Sério? Qual a probabilidade do seu dia produzir felicidade para você ou para alguém quando você acorda pela manhã e diz: ei, a situação está preta, hein? O trânsito aqui está muito congestionado, vou chegar atrasado, estou devendo até o pescoço, a sogra vai morar comigo? Só vai produzir maus resultados. Eu troco tudo isso aí por um processo de treinamento mental. Eu digo para vocês com todo respeito, a obra da programação neurolinguística é 100% alicerçada na Seichonoye. Foi escrita em 30. O pessoal chegou ali na década de 70, revisitou, modernizou, repaginou e lançamos uma coisa de enorme sucesso que tem ajudado milhões de pessoas, que é a PNL. A PNL é a Seichonoye modernizada, tá? Então veja só, esse cara aqui, Masaharu Taniguchi, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, aí está o link, sni.org.br, e a obra básica da Seichonoye se fundamenta na meditação Shinsokan. É um método contemplativo para nós conversarmos todos os dias com Deus. E o que é que eu converso com Deus? Nada mais do que expressar a minha humilde gratidão. Eu agradeço ao oxigênio, agradeço aos meus antepassados, agradeço a vida, agradeço a vocês maravilhosos que estão aqui até a hora, morrendo de fome, mas fazendo um esforço tremendo para estar aqui me escutando até esse momento. Gratidão. Reconciliação. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Troque os maus pensamentos por coisas bobas assim. Vou mostrar para vocês como é que eu começo o meu dia, ó. A vida de Deus flui em meu interior e me deixa sadio. A sabedoria de Deus flui em meu interior e me orienta o dia inteiro. Por isso tudo transcorre maravilhosamente bem. Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, está dentro de mim. Por isso tudo que mentalizo de bom e positivo infalivelmente já está concretizado. A cada dia, sob todos os pontos de vista, progrido cada vez mais. Deus é a alegria espiritual, e a alegria espiritual é a minha alegria. Sou filho de Deus, transbordante de alegria. Que grande bênção é ser filho de Deus. E como é que eu termino o meu dia? A vida de Deus flui em meu interior, e enquanto durmo recebo paz, sabedoria e saúde infinitos. Eu me torno cada vez mais perfeito e sadio enquanto durmo. Muito obrigado, muito obrigado. É uma obra densa, é uma obra que exige dedicação, mas ela está fundamentada em 51 livros, 40 deles chamam-se A Verdade da Vida, e os outros 11 são